Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Peço que coloque o tema, peço que abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Vamos estar lendo o versículo 41 em diante. Vamos ler do 41 e depois vamos pular, tá? Vamos voltar aqui no 41, eu botei o 42 ali, mas vamos aqui no 41, porque tem um detalhe aqui que também não pode passar. Amém? Então vamos lá. Versículo 41 diz assim: essa passagem relata sobre José, quando ele foi para o Egito, teve a visão dos 7 vacas magras, 7 vacas gordas, todo conhece a história, e ele revela o que vai acontecer. Faraó chama e coloca ele de frente. E Faraó disse mais, vamos lá. E Faraó disse mais a José: eis que constitua autoridade sobre toda. Vamos lá. Então Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e pôs no dedo de José. Vamos lá, igreja, junto comigo. Mandou que... Vamos lá, para valer. Volta de novo aí. E fez subir na sua segunda carruagem, clamando diante dele: inclinem-se todos, e disse... Vamos lá, 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem sua ordem ninguém poderá fazer nada em todo o Egito. Vamos pular agora para o versículo 50. Vamos lá. Começa assim: antes de chegar a fome, vamos lá. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potifar, o sacerdote On. Vamos lá. O primogênito de José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. 52. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Vamos estar orando. Bendito Deus, eterno Pai, ó Pai querido, neste momento, já te agradeço por ter nos conduzido até aqui. Mas, Pai amado, nesse momento, usa esse teu servo que fala contigo nesse momento, Pai. Usa-nos e fale aos nossos corações, para podermos alcançarmos grandes coisas na tua presença, para que a nossa família seja restaurada e possamos encontrar, Pai querido, o centro da tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. No versículo, pode sentar-se, queridos, sente-se. No versículo 41, o tema, coloca o tema para mim, por favor. Vamos lá. O tema, conquistando... Me ajude aí, conquistando a felicidade da família. E aqui nós podemos ver José. José é um homem que foi um garoto, se tornou-se homem. No meio da aflição, ele conseguiu a vencer. E por que eu queria falar somente do versículo 50 em diante? Mas eu tenho que passar ali porque tem muitas pessoas que acha que está bem, parece estar bem. Vamos passar, vamos ver se não fala um pouquinho comigo e com você. Então Faraó disse mais a José: eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou vestir-se com roupas de linho fino e lhe pôs nos pés calçado e com um colar de ouro. E fez subir a carruagem, assim por diante. E nós começamos a falar, José aparentemente venceu. Muitos de nós estamos vestidos, estamos bonitos, estamos com anel no dedo, estamos calçados, estamos financeiramente bem. Isso aí, todos vocês estão. Em nome de Jesus, glória a Deus.
Eu falo financeiro porque tem hora que parece as pessoas acham que o financeiro que resolve qualquer coisa. Não é o financeiro. Pode ser um instrumento para que você possa realizar algumas coisas. Mas a felicidade não vem de um bom financeiro. Se fosse assim, tem algum lugar da África, eu vejo lá o pessoal passando a desgraça, e está com um sorriso no rosto. Mas eu quero te falar, não é o financeiro. Talvez você está bem vestido, ter reconhecimento. José tinha tudo isso. Ele galgou, Deus deu a ele reconhecimento. Deus começou a fazer ele usufruir do treinamento que ele teve. Ensinou ele a vencer as dificuldades. Entender que no fundo do poço não é o fim, porque Deus não decretou o fim, porque Ele tem um plano na sua vida. Se você ainda está se sentindo amargurado, sentindo deixado para trás, eu quero te falar nesse momento. Se você está passando por um momento de depressão, eu quero te falar que não é o fim. Deus que tirou José do poço e colocou ele como governador, pode também te tirar do fundo do poço e te colocar de pé, para que você possa vencer também. José, ele venceu ali, só que ele estava da mesma forma, igual um hino aí que o pessoal canta aí. Ninguém me ajudou, agora eu venci, ninguém quis me ajudar. Um negócio assim, meio doido aí que eles cantam. Tem sabor de mel. Mas na verdade, talvez aparentemente tem sabor de mel, mas por dentro ainda está como fel. Então José, ele aparentemente, ele deu uma guinada na vida dele. E eu conheço alguns também que têm dado guinada, mas não têm conseguido caminhar. Porque com tudo, você fala assim, poxa, eu venci tantas coisas. Eu oro, eu busco, eu luto, eu evangelizo. Eu faço caminho todos os dias. Fiz o propósito de 40 dias. Fui curado de enfermidade. Mas ainda não encontro a paz. E pergunta, e ora e fala assim, Senhor, onde que está essa paz que excede todo entendimento? Será que eu vou estar sempre no momento de tereis aflição? Será que o meu ministério é o ministério do sofrimento? É o ministério de angústia? Eu quero te falar que Deus te dá, quanto tiver nesse mundo, eu não vou te enganar, teremos aflições, mas também temos aquele que dá a paz, fala assim, eu sou o bom pastor que dá a paz, aquele que entrar por mim terá paz, não é assim? Ele refrigera, guia pela verde pasto, refrigera a minha alma, não é isso que cantamos, salmodiamos, cantamos, falamos, lemos, mas não conseguimos alcançar. Fala assim, ajuntai tesouro nos céus, porque de lá ninguém pode roubar, ninguém pode minar, ninguém pode tirar a tua vitória quando você entrega tudo nas mãos do Senhor. Aí eu pergunto, será que eu tenho entregue tudo na mão do Senhor? Vamos lá, versículo 51. 50 diz assim, antes de chegar a fome, José teve 2 filhos, os quais deu, que é a Senate, filha de Potifar, o sacerdote On, o maior sacerdote que tinha deles, o primogênito de José, ele chamou Manassés. O que significa Manassés? Está ali, ó. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho da casa do meu pai. José ele está falando para mim, para você, falar assim, e o segundo ele deu, qual foi o nome do segundo? Vamos lá, vê se próximo, vamos lá. E o segundo deu o nome Efraim, pois disse, Deus me fez. Aqui José ele está nos dando 2 receitas, que ele mesmo ainda sabia que tinha que viver, está dando 2 receitas para mim e para você, como ser próspero, como ser bem sucedido em todas as áreas da nossa família, da nossa casa, para que eu e minha casa sirvam ao Senhor. Não existe prosperidade sem perdão. Mas pastor José tinha um colar de ouro,
vestes novas, tinha autoridade. Eu quero te falar que dinheiro, ouro, prata, riqueza nenhuma se traduz em prosperidade. Se você acha que prosperidade é dinheiro, querido, você está enganado. Prosperidade é ter ausência de tudo, ou quer dizer, ausência de dificuldades. Se você está tendo ausência de paz, você não é próspero. Se tua casa está fora de harmonia, sinto muito te dizer, você ainda não é próspero. Você pode estar indo a caminho da prosperidade. Talvez você possa estar falando assim, se eu tivesse hoje R$1 milhão, me quebraria uma árvore. Claro que quebraria uma árvore e você seria multado por IBAMA e perdia tudo. Eu quero te falar que tudo que dessa terra é sazonal, tudo passa, tudo acaba. A própria palavra de Deus fala, na terra a ferrugem, a traça come. Se você não for roubado, tudo passa. Na terra tudo é epachotom. Nos céus é epachim, que é tudo eterno. Mas vamos avançar um pouquinho. Então José, ele sabia o que precisava. Nós sabemos que precisava, porque eu não estou falando nenhuma novidade para você. Eu poderia fazer como Pedro, ou como o pastor Nígia falou assim, eu sei que não trago nada de novo, eu só queria vos lembrar. E eu vim só te lembrar. Primeiro ponto eu botei assim, não temos problemas de falar sobre o conceito, é fácil falar sobre perdão. Sobre o conceito perdão. É fácil falar, é muito fácil. José chegou e botou o nome dos seus filhos, e eles tinham maneira de falar tudo, o nome dos filhos é conforme estava acontecendo. Por exemplo, quando perdeu a arca, botaram o nome do menino e acabou, foi-se a glória de Israel. Noemi botou o nome dos seus filhos, Malom, Elion, que significa momento de fraqueza, fraco ou debilitado, que era um momento que Israel estava passando, estava debilitado, tinha fome naquele lugar. Então José, ele botou o nome do seu primogênito, volta para o 51, e o primogênito de José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho na casa do meu pai. Ele está falando assim, Deus me fez esquecer. Então vamos aqui, a palavra Manassés quer dizer perdão, tá lá, vamos lá em Isaías 43, versículo 25, porque o esquecer, talvez a pessoa fale assim, esquecer não é perdoar, com certeza não é, mas esse momento, esse esquecer que ele está falando assim, é de deixar, de perdão, quando você perdoa, deixa como se tivesse esquecido, a ferida cicatriza, você vê e não acontece mais nada. Vamos lá, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que vocês cometeram, não me lembro, ou não, eu esqueci. Deus daqui fala assim, eu apago as suas transgressões, eu apagou, não existe mais, por isso eu não tenho mais lembrança. Ele está falando, eu não vou te julgar o teu próximo erro pelo que você fez no passado, eu vou te julgar pelo erro presente. Então quando José falou assim, eu me esqueci do trabalho, das dificuldades, de tudo aquilo que eu passei lá na casa do meu pai, a perseguição, quando eles me jogaram no poço, quando eles me venderam, não tiveram misericórdia, mas eu superei tudo isso, porque hoje eu entendo qual é o plano de Deus na minha vida. Talvez estamos assim. Se a gente for em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, para mim não ficar lendo muito para vocês. Vamos lá. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade? Vamos lá, igreja, me ajuda, lê para mim. Vamos lá.
Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades, te esquece da transgressão do remanescente, da tua herança, o Senhor, para sempre. Por quê? Ele tem prazer na misericórdia. E Ele quer que sejamos igual a Ele. Então José, ele estava bonito, bem vestido, com saúde, novo, com autoridade. José era tido como um Deus já, como lá. Porque aquele povo tinha Faraó, era tido como um Deus. E José tinha uma autoridade de um Deus. Só que a autoridade não vinha de Faraó, vinha de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus. Mas José, ele tinha autoridade dada por Deus e dada por homem. Quem tinha autoridade ali naquele momento é José. Você tem autoridade na sua casa. Você tem autoridade no teu serviço. Você tem autoridade onde você vá. Mas eu quero te falar que ainda você não está curado e ainda não é próspero. José, ele pensava que estava curado e próspero. Vamos ver aqui. Vamos lá. Quando estamos de frente, descobrimos que guardamos ressentimento e justificativas. Você perdoa mesmo? Pastor, nem pedi perdão, nem lancei, nem recogitei no meu coração. José, pelo menos, ele colocou ali. Ele colocou no coração. Ele estava longe, não sentia mais nada, aparentemente. Mas vamos lá. Capítulo 42, versículo 7. Vamos lá. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém. Vamos lá. Deixa lá no 7. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, e porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com... Foi quê? Ríspido com... E lhe perguntou, de onde vocês vêm? E respondeu, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José perdoa? Não lembra mais do pecado deles? Deixou a afronta para trás? Querido, só que a diferença agora, ele tem poder, tem autoridade. E você tem poder e você tem autoridade para se libertar desse pecado maldito que é a falta de perdão. A falta de perdão é tão grave, pior do que o adultério, porque o adultério, se você adulterar, pedir perdão a Deus e perdoar, vai. Mas se você não perdoar, você não pode nem falar com Deus. A falta de perdão é igual pecar contra o Espírito Santo de Deus. Não tem acesso, não tem como subir, não tem nada. Então quando nós estamos de frente, vemos que temos ressentimento, vemos que temos, deixa eu ler aqui para não me perder. Descobrimos que guardamos ressentimento e justificativa. Querido, eu não sei o que você está passando. Você pode me falar o que foi que aconteceu. E é plausível, você vai falar, caramba, eu não tenho razão. É justo, não é justo? Eu vou trazer para o nível de raciocínio daquele que diz que é justo.
vão dizer que você tem a razão, porque justo só existe um, aqueles que são justificados por Deus. Aquele que não é justificado por Deus, não é justo. Então não é justo, porque você não vai ser justificado por Deus. Porque aquele que não perdoa não recebe a justificação. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário passa ao largo. Não tem como ser salpicado pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é para aqueles que é justificado, aqueles que é semelhante a Deus, perdoa, seja rico em misericórdia, bem-aventurado os misericordiosos, por quê? Abraão, se tu perfeito e anda na minha, aí o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de... E Cristo, ele em momento nenhum esperou me justificar para que ele me perdoasse. Ele lançou o perdão diretamente para mim. Falou: pai, eles não sabem o que faz, pai, perdoa no quem? E ele perdoou aqueles que estavam crucificando e morreu para que eu e você pudesse ser justificado. Estevão foi imitador de Cristo. Ele falou assim, quando ele foi apedrejado, falou assim: pai, não impute esse pecado sobre a vida deles. Chegou o tempo, chegou a hora de termos autoridade e sermos prósperos. Autoridade para perdoar o pecado e sermos prósperos, porque vamos alcançar a paz que excede todo entendimento. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Aonde colocar a palma das nossas mãos, ali vai haver cura. Onde colocar a planta dos nossos pés, vai haver prosperidade. Ao contrário, né? Aleluia. Vamos voltar aqui. Querido, não vou nem perguntar se está falando com alguém, porque Deus me fez trazer esta mensagem hoje. Eu tinha outra preparada, talvez hoje domingo ou sábado. Vamos aqui parar. Então temos muito ressentimento. Ah, ele me bateu, é justificável? É, mas não deixa que a ira se ponha. Quando José viu seus irmãos, reconheceu e tratou, foi ríspidos com eles. E aí, 2a, ficamos procurando sinais de arrependimento, para saber se o arrependimento deles é verdadeiro ou não. José, no versículo 14 do capítulo 42, então José lhe disse, vamos ver aqui, botou aqui 42, 14, olha lá. Então José disse, como já falei a vocês, vocês são espiões. Ele afirmou que ele era espião, porque ele queria que fazer eles retornar até a terra do pai deles, trouxesse o irmão deles, mas ele entendia tudo o que estava se falando, porque eles pensavam que José não entendia hebraico, só que José falava hebraico. José era da família. José é da família. Não existe era da família. Ah, eu não tenho mais parte com eles. Querido, tem sim, porque você tem o mesmo sangue, você tem o mesmo DNA, e você vai ser eternamente ligado a essa família. Olha lá, versículo 15. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais noivo de vocês. O irmão mais novo de vocês. José, ele estava provando, apertando os irmãos dele, para saber se eles tinham se arrependido de ter feito o que fez com ele. Porque José não era filho da mesma mãe. José só teve 2 filhos, Raquel, só teve 2 filhos, José e Benjamim. E ele assim como era comigo, eles devem ser com Benjamim. Será que eles mudaram o pensamento deles?
E José ficou segurando ali, buscando a eles, tentando achar. Relembramos aos outros todas as necessidades de arrependimentos, que lhe perdoemos. Aí no 16 ele envia, deixa eu ver a hora que dá, vamos lá, 16. Envie um de vocês que busque seu irmão, e vocês ficarão detidos, para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que diz, ou se não, juro pela vida de Faraó, que vocês são um espião. 17. Deixou todos presos, 3. Olha como a falta de perdão prejudica. Deixou todos presos, 3. No terceiro dia ele voltou lá. E nesses, são 3 dias, que eles foram buscar o quê? Que eles foram buscar? Mantimento para a família de José, que estava passando necessidade. Ele atrasou 3 dias. Ele prolongou o sofrimento da família dele mais 3 dias. E o sofrimento dele continuava, porque ele ainda não tinha feito como ele falou. Deus me fez esquecer. Ele não permitiu ainda que Deus o curasse, mas nesse momento Deus começa, creio eu que Deus já começou a falar o coração dele dentro desses 3 dias. Vamos avançar. No terceiro dia José lhes disse: faça o seguinte, viverão, pois temo a Deus. Viu? Deus sempre no negócio. E Deus hoje te trouxe aqui. Eu não sei se você está 3 dias, 3 anos, 30 anos, 3 horas. Eu não sei quanto tempo que você ainda está relutando para obedecer o Deus Todo-Poderoso. Mas pastor, eu tenho razão. Você não tem razão, porque Jesus fala assim: se você não perdoar, você está me desobedecendo. A tua razão acabou aí. A minha e a sua razão só leva para uma direção: o inferno. A razão de Deus me leva para os céus, para que eu possa ter vida e vida com abundância. Mas vou ter que adiantar, senão a hora passa. Vamos lá. Paramos no versículo 18, né? Façam o seguinte: temo a Deus. Vamos lá para o 19. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir. Leve cereal para matar a fome da sua família. Viu quanto ele estava... O que traz o pecado, a falta de perdão? Talvez não seja mantimento que esteja faltando, mas falta paz, falta amor, falta tranquilidade, porque a raiz da amargura dá o seu fruto, que é perturbação. Está lá em Hebreus. Vamos lá. Conseguimos vencer tantas lutas: inveja, abandono, assédio, calúnia, injustiça. Agora temos que vencer a falta de perdão, o maior inimigo de todos. A falta de perdão é o maior inimigo, por quê? Porque nos separa de Deus. Nos afasta de Deus. Deus, pastor, Deus fala assim que o ouvido dele não está tapado para que não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas ele não vai te salvar. Lembra? Não posso trazer aqui números de versículos, mas vocês conhecem, por exemplo, o Pai Nosso, no final dele, fala assim: não perdoares aqueles que te ofendem, teu Pai que está no céu não os perdoará. Posso trazer a ilustração do credor incompassível, o homem que pediu, implorou perdão, e na hora dele perdoar, não perdoou. O rei mandou chamá-lo de volta e lançou os verdugos, lançou ele na prisão, e botou para ser castigado. Verdugos são os carrascos.
Posso falar tantas coisas, mas tudo isso você já sabe, porque eu não estou trazendo nada novo, só queria os lembrar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Agora temos que vencer o que nos falta, o perdão, a falta de perdão, o maior inimigo de todos. Só um minutinho aqui que eu vou lendo aqui para vocês. O perdão deve estar no centro da vida do cristão. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas, como está lá em Hebreus 12:15. Coloca aí, dá tempo botar Hebreus 12:15. Cuide para que ninguém fique, me ajude aí, cuide para que ninguém fique afastado da graça. Fique afastado da graça. Porque sois salvo? Sois salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nada podemos fazer para ser salvo. Mas se afastarmos dessa graça, o que teremos? Se não for a graça de Deus, eu vou conseguir me salvar por si próprio? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for. Eis que sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim encontrará a pastagem, descanso para a sua alma. Então, vamos lá. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam. Essa amargura, além de te destruir, além de trazer perturbação, por isso talvez que você não consegue sair do quadro de depressão, é por isso que talvez você não consegue avançar na sua vida sentimental, por isso que para estar todo mundo ali, parece que você está sozinho, porque você está afastado da graça de Deus. Não é por causa da luta, não é por causa dos problemas, não é por causa da dificuldade. Porque no mundo tereis aflições, mas pois eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Não é as dificuldades ou a falta delas que te faz feliz. A que te dá felicidade é você estar lado a lado com o Pai, para que todos possam ter vida eterna. A vida eterna é que você que conheça o Pai. E além de vir a perturbação sobre você, ela causa perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí como que na minha casa vai haver conversão porque eu não tenho paz? Como é que pode? Esse cara não é crente não. Quem nunca ouviu falar de testemunho de um irmão ou de uma irmã que passa a luta, passa tudo, mas está ali cantando, está sorrindo, está passando, dá vontade de você estar perto daquela pessoa, até pegar junto da luta, junto com ela, você começa a orar, começa a trabalhar, esforçar, porque a graça de Deus está sobre a vida dele, porque tem um coração limpo. Mas vamos para o final. José perdoou seus irmãos e pagou o mal com bem. Gênesis 50, versículo 20. Aí, José desabafando e mudando e tornando-se próspero. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele pagou o mal com o bem.
Deixa eu ver aqui. Então, queridos, eu tenho um conselho a te dar. Primeiro, qual o nome do primeiro filho? Que gere Manassés em vocês. Que vocês possam ter esse filho. Que você comece a gerar Manassés. Pastor, me machucou muito. Eu sei que quando vem de casa, quando afronta, quando a machucada é de dentro de casa, é bem difícil, te machuca muito. José passou por isso. José, quem era para guardar, que eram os mais velhos, guardar ele, lançou no poço, vendeu. E ele teve uma vida sacrificada. Mas todo o tempo Deus estava com ele. E se você está ouvindo essa mensagem hoje e ainda não liberou o perdão, é porque Deus ainda está contigo, está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando nesta noite para que você possa começar a refletir os teus passos e voltar e ver que a tua razão não é maior do que a razão de Deus. Ele quer que você seja imitador dele, que seja igual a ele. Mesmo sem a humanidade pedir perdão, ele desceu dos céus e morreu para que eu e você. Aí o apóstolo Paulo falou assim: que farei eu se desperdiçar tão grande oportunidade, que eu deixar passar tão poderosa, maravilhosa salvação? Querido, quando eu não libero o perdão, eu estou fazendo isso. E José, quando ele liberou o perdão, se revelou aos seus irmãos, reuniu-se a sua família, ele foi lá, veio com seu pai, o qual ele sentia tanta saudade, os seus outros parentes, o seu irmão mais novo, e aqueles que ainda não tinham muito apreço, passou a ter apreço, teve uma reformulação da família, tornou-se uma família feliz, mesmo no Egito. Aí é engraçadinho, aí foram escravos porque abandonaram Deus, deixaram e começaram a servir os deuses dele. Mas se eles continuam na posição, nada disso teria acontecido. Eu quero te falar nesta noite, é hora de você entender que primeiro você tem que ter Manassés, e depois para você ter o segundo, para você ter Efraim. Efraim sem Manassés não é ninguém. Eu quero te falar, a cura nesta noite é para você que queira liberar o perdão. E eu vou parar por aqui porque meu tempo esgotou, mas eu gostaria que você já começasse a orar nesse momento, falando assim: Deus, eu não quero ser da mesma forma, eu não quero ser uma fraude, eu quero chegar naquele grande dia e ouvir meu nome a chamar, porque Jesus está voltando, queridos. Não basta não só você ter uma vida miserável por causa da falta de perdão, mas Jesus está às portas, as trombetas tocar e você não poder subir, você ficar. Sabe o que é que vai acontecer com todos os outros conceitos, todas as outras coisas certas que você faz? Todo mundo vai falar assim, olha aí, não calculou o preço da torre, olha aí, falou tanto e ficou aí junto conosco, olha aí, está sendo condenado junto conosco. Então, querido, deixa de ter uma vida miserável e passa a ser próspero. Libere o perdão.